Eliza, don't despair, you're not alone. Gravando. Bom dia, meu nome é Renan, estou aqui juntamente com a Meire e com o Silas da Avalara. Nós vamos falar um pouco para vocês de reforma tributária. Sei que vocês estão entrando na sala agora, então a gente vai conversando um pouco, falando sobre o trânsito de hoje, né? Antes da gente começar, enquanto vocês vão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Meire, muito obrigado por estar aqui com a gente, Silas também. Há quanto tempo vocês já estão enfrentando aí os desafios da reforma tributária? Qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar alguma coisa da reforma? Já levantou os cabelos e começaram a correr atrás? Conta para mim primeiro aí, Meire, você. Forma tributária eu já ouvi há bastante tempo, porque eu estou na área tributária há 35 anos, né? Então, denunciar a idade, né, Renan? Então, 35 Que vai anos ter de reforma. CMS, já ouvindo que tem reforma, né? Mas mais intensamente desde o ano passado, né? Desde o ano retrasado que se começou a discutir os projetos de lei, e aí a gente já começou a se debruçar sobre as propostas e pensar como é que seria, e aí uma proposta vai, a outra fica. E aí a gente já começou a discutir. E aí, intensamente mesmo, a partir do ano passado, já no projeto de lei, então a gente já começou a estudar do projeto de lei já, e aí agora com a lei complementar. Então, desde o ano passado a gente já está intenso aí com a reforma tributária. Muito bom. E você, Silas, como é que tá aí essa diversão? Eu não tenho tanto conhecimento assim, né? Tô um pouco menos tempo na área fiscal, mas já tô há 13 anos aí trabalhando com a parte fiscal, desde geração de obrigações, auditorias, e aí desde o Reinf, né? Eu acho que desde o Reinf que começou a virada de chave mesmo, de que vai vir algo novo, vai ser entregue de forma diferente, as soluções vão ter que se adaptar. Então começou o olhar de tecnologia, né, para as informações. Então, aí, desde do Renf para frente, eu acho que começou realmente ali a fomentar Pegar a questão, corpo, a né? pegar corpo de que, olha, vai realmente vir, aí veio 2000, 4000, aí falei, ixi, agora vai mesmo, agora não tem jeito. Obrigado, viu? Bom, pessoal, a gente tem um tempo curto e bastante coisa para fazer até o final do ano, quando a gente começa de fato a ter a reforma ativa nas empresas, né? E para esse desafio aí desse curto espaço de tempo, é bom sempre lembrar ter um RP atualizado, tá com softwares que estão preparados para esse tipo de atividade, porque para além do desafio fiscal, contábil, a gente tem um desafio técnico de tecnologia, né? Para parar isso de pé. Sim. Então temos aí um trabalho grande para fazer, né? A finalização de projetos de upgrade, de atualização, muitos clientes aí estão migrando SAP de versão, né? E a gente está na iminência da virada da chave da reforma ao mesmo tempo. Então, por que não se divertir em dobro, né? A gente tem duas coisas aí para correr atrás. Então, eu queria falar um pouquinho do motor de cálculo, da solução de vocês, mas antes de mais nada, queria que vocês apresentassem um pouco a Valara, falassem um pouco do que a Valara faz. Claro, primeiramente, obrigado, pessoal. Muito bom dia a todos. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode mandar no chat, viu? A gente está aqui, a gente vai interagindo e vai tentando responder o máximo possível. É verdade. E a Avalara, pessoal, ela é uma multinacional. Então, ela foi fundada lá em 2004, lá em Seattle, sempre com foco em tecnologia e em conformidade fiscal. Então, está presente aí em mais de 90 países, tem mais de 40 mil clientes no mundo todo, integração com diversos RPs, inclusive o SAP, inclusive nesse desafio agora, em conjunto, tanto da migração para a nuvem, quanto da migração com a reforma, e sempre com esse intuito de ser uma empresa fiscal, de conformidade fiscal e tecnologia. E 100% nuvem, né? Então, nós nascemos na nuvem, algumas empresas estão passando por esse desafio agora, né, de ir para a nuvem, demanda, performance, segurança, e a Valara já passou por isso lá atrás, então a gente já tem um pouquinho mais de corpo para conseguir fazer isso. E sempre olhando para o cenário fiscal, esse é um diferencial muito grande, que a gente sabe que tem empresas que têm vários segmentos, né? A Valara, ela não faz várias coisas e uma das coisas é o fiscal. Nós somos fiscais. Então a gente tem essa especialidade trabalhando em conjunto com os RPs. Legal. Eu acho legal você falar isso, Silas, porque muitos clientes que são mais velhos de SAP, né? Eu trabalho com SAP há
aí a idade também vai junto, 25 anos, né? E no começo, muito do nosso trabalho dentro do SAP era ativar a localização, aplicar os patches de localização, fazer as configurações. E agora, conforme a gente está indo para soluções de RP na nuvem, existe uma alternativa muito interessante, que é você desconectar isso de dentro do RP e operar com soluções mais especializadas, né? Que tem um tempo de resposta mais interessante. E até para quem já está com uma empresa que tem um RP global para vários países, essa solução de ter um produto como a Valara lado a lado, ela mantém o Clean Core, né? E ela também nos permite que você consiga avançar com a localização que está aplicada no produto sem afetar o resto do core do SAP, né? Isso não só para livros fiscais, que já era muito comum até, né? Até a SAP teve versões aí de TDF e outros produtos nessa linha, mas inclusive agora para o cálculo de impostos, né? Então eu acho que isso também é uma mudança, né? Do que a gente fazia na TaxBra, TaxBRJ, hoje a gente pode chamar um motor de cálculo externo e rodar. Então eu acho que essa alternativa de solução é bem interessante para o cenário que a gente está entrando de cada vez mais ir para o Clean Core e cada vez mais o produto da SAP se restringir ao processo mais standard, né? Não, ótimo. Ô Meire, queria te perguntar uma coisa. Assim, a reforma oficialmente inicia para as empresas na virada do ano. Mas o que já mudou agora com a reforma? O que já muda agora? O que as empresas já podem fazer agora? Tem bastante trabalho já, né? Eu digo que começam a emissão das notas em janeiro de 2026, mas o preparo já tem que ter começado, inclusive, né? Vai mudar muita coisa, né? A partir de aliás, a partir de julho agora já tem a versão de teste da nota fiscal eletrônica e a partir de outubro já a versão em produção, que as empresas podem já emitir com os campos do IBS-CBS. O que é muito importante frisar? Precisa se começar a mapear todos os itens da empresa com relação a benefícios, as alíquotas vão ser teste, né, 09 e 01 de IBS-CBS. No entanto, os benefícios eles já têm que ser colocados também na nota fiscal eletrônica. O que acontece? A partir de janeiro de 2026, se esses campos não estiverem populados, não vai se conseguir emitir nota fiscal. Então, isso é muito sério, né? Então, a gente já precisa olhar para essa versão a partir de julho. Existem eventos novos com relação à nota fiscal eletrônica que não tinham. Evento de crédito presumido. Quando a gente fala de crédito presumido, era sempre na apuração. O crédito presumido passa a ser em nota, porque tudo vai ser via nota fiscal. Então, é um ponto muito importante. Então, eu preciso saber quais são os meus produtos, né? Ter o meu cadastro saneado, isso sempre foi uma necessidade, né? A gente sempre fala disso. Mas ter um saneamento de cadastro, estar com os itens em dia, saber quais são os benefícios. Então, isso é muito importante. Então, o Departamento Fiscal já tem que ter começado, né, a mapear todos esses processos junto com a área de tecnologia. Então, muda bastante coisa. A reforma tributária também traz novos fatos geradores, então uma ampliação do fato gerador. Então isso também é muito importante. A gente vem com apuração pré-assistida, né? Então muda, a apuração já vem do fisco, né, para o contribuinte. E apesar do ano que vem, Renan, isso é um ponto importante. O ano que vem vai ser um período de teste, né? Então vão ser destacados os impostos como teste. Esses valores não precisarão ser recolhidos desde que se cumpra a obrigação acessória, que é a emissão da nota. No entanto, o fisco vai fazer uma apuração pré-assistida. E aí o contribuinte tem que fazer o cotejo dessa apuração, lógico, para ver como o sistema vai estar funcionando de fato em 2027. Então, a gente tem muito trabalho já. Quantos anos a gente vai passar, pelo menos quantos estão previstos dessa transição até ela se completar? 8 anos, termina em 2032. Então, aí, outro ponto de atenção, né? E aí, por isso a importância do motor de cálculo com conteúdo embarcado. Por quê? A gente tem todo esse conteúdo que a gente tem que subir nesse momento, que é um conteúdo, né, com os benefícios, com os novos benefícios, né, com toda a tributação nova, e a gente tem um período de transição que entre 2027 entra a CBS e aí sai o PIS e COFINS, né, acaba o PIS e COFINS, entra a CBS.
A partir de 2029, com o EBS, vai fazendo uma transição de aumento de alíquota de IBS e diminuição da alíquota do ICMS. Então, todos esses anos vão ter mudanças graduais de percentuais. Então, isso precisa estar no sistema, precisa estar no RP. Outra coisa, todo esse arcabouço de legislação de CMS e ISS não vai ficar estanque, não vai ficar congelado, vai continuar mudando, né? E muda todos os dias, né? Eu, por exemplo, eu coordeno a equipe que faz a inserção do conteúdo atualizado no motor de cálculo. A gente tem trabalho todos os dias, porque todos os dias muda a legislação, né? A gente está falando aí das 27 unidades de federação e do federal. Então, isso vai continuar acontecendo, isso não vai parar. Então, o grande desafio é manter esses dois sistemas tributários, né, andando em conjunto, porque a gente não vai parar um e começar outro. Então, a gente não vai pegar 2026, 2027, ó, esquece o que passou e vamos começar no modelo novo. Não, a gente tem um período de transição. E isso principalmente por conta dos benefícios fiscais, né? A gente tem benefícios fiscais aí que vão até 2032, então por isso se criou esse período de transição longo. E isso é um grande desafio, né? Tem algumas coisas aí que eu acho que é legal esclarecer. Tem gente que já conhece muito mais da reforma, tem gente que está talvez ouvindo pela primeira vez. A reforma, ela vai, diferente do que talvez tenha vinculado na mídia, né, de simplificar de uma vez, né, todo o nosso arcabouço fiscal para um IVA, para um imposto sobre valor agregado. Na verdade, a gente vai ter alíquotas, uma alíquota federal, uma alíquota estadual, uma alíquota municipal, e os impostos que hoje a gente tem, como ICMS, IPI, PIS e COFINS, ISS, todos eles vão migrar para esse novo modelo, né? Só que essa migração, enquanto um diminui, o outro vai aumentando, né? Então vai ser esse caminho, um vai reduzindo de um lado e aumentando do outro. Nesse reduzindo de um lado e aumentando do outro, nenhum dos lados vai parar de mudar no caminho, né? Então, como você comentou, ICMS, não é porque ele está em redução que não pode entrar alguma alteração de substituição tributária de ICMS durante esse período que você tenha que se adequar. Pode acontecer, né? Talvez vá acontecer. E a mesma coisa do outro lado. A gente também tem uma certa expectativa que o IBS, né, que o CBS, esses impostos inicialmente sejam cravados em alguns números, mas que por setor ou por atividade essas coisas comecem a flutuar, né, com leis que vão sendo promulgadas progressivamente conforme a gente vai no meio da reforma. Então, por exemplo, ano que vem, que o imposto é só praticamente uma marcação para ver dentro da nota. Pode ser que comece assim, pode ser que não termine assim, Sim. né? Então, você que está à frente de uma TI, por exemplo, ou que está à frente de uma área fiscal numa empresa, o nível de atualização e de estar conectado com o que está acontecendo é tão alto que talvez para uma empresa que não vive de impostos, né, não vive de tax, seja muito difícil fazer isso. E eu fico imaginando lá a equipe de TI o tempo inteiro na Tax Brown, na Tax BRJ ou na Pricing, fazendo os ajustes ali para acomodar essas mudanças quase que mensais, semanais e diárias que podem acontecer e afetar o negócio. Ou talvez não conformidade por não ter feito. Sim. Né? Então, eu acho que nesse sentido, tá com uma solução que tem o conteúdo que vocês trazem, porque para além de uma solução fiscal, o motor de cálculo de vocês popula essas informações para que a TI não tenha que fazer, né? Para que o negócio não tenha que fazer. Eles basicamente são informados e precisam validar, mas vocês mesmos vão mantendo atualizado esse compliance. Então, eu acho que tem um serviço embarcado aí muito diferenciado e muito interessante para o mercado. Como que vocês veem, quais são os setores, por exemplo, que hoje são mais vulneráveis, de repente, durante a reforma? Como que vocês estão olhando aí que empresas estão com maior impacto ou maior risco no dia a dia? Eu não penso num setor específico vulnerável, sabe, Renan? Eu penso que a vulnerabilidade ela é extensiva a todos, desde que não esteja preparado. Você pode ter um negócio pequeno, grande, se você não puder emitir nota,
pronto, né? Você tem um impacto grande. Para você, apesar do seu negócio ser pequeno, mas para você é o seu negócio. Então, eu acho que não tem um setor vulnerável, eu acho que todos os setores têm uma vulnerabilidade a partir do momento que eu posso não conseguir emitir nota. Eu tenho um mapeamento grande, né? Você estava falando da questão de benefícios, tal. Eu tenho na previsão da própria lei complementar algumas regras diferentes. Alíquotas reduzidas, redução de alíquota, alíquota reduzida a zero ou alíquota zero. Então, a gente já tem setores que já foram beneficiados, né, no estudo da reforma tributária. E aí, esses setores e toda essa tributação agora vem mapeada por um código chamado C-Class, que é uma coisa nova. Então, assim, veja, pode ser pequeno, pode ser grande, todos estão vulneráveis desde que não preparados para esse cenário novo. Legal. Eu lembro que a gente chegou a conversar, Meire, das diferenças de apuração de impostos que são agora e depois com os novos impostos, né? E do split payments também, que o pessoal está preocupadíssimo. Conta um pouquinho disso pra gente. Assim, uma das grandes novidades, né? E eu acho que isso é um ponto de atenção, e até pegando o gancho de novo da vulnerabilidade, né? Uma situação que a lei complementar mudou, e eu acho muito importante a gente frisar, é que a nota fiscal ela passou a ter um efeito declaratório, tá? Isso do ponto de vista jurídico. Antes era a declaração, agora é a própria nota fiscal. Então, isso gera um efeito no contencioso tributário, de poder exigir aquele imposto já com base na nota fiscal, independente de uma declaração. Isso porque a gente vai migrar tudo para a nota fiscal, né? Então, e aí a gente vem com a novidade da pré-apuração pelo fisco, né? E junto a isso o split payment, né? Então, pelo split payment, pelo sistema, na hora que for feito o pagamento, o banco já vai fazer o repasse, já vai verificar se aquele contribuinte tem ou não crédito, né? Se não tiver crédito, já vai fazer a retenção daquilo para o pagamento para a União e para o comitê gestor. Enfim. Então, isso também é uma mudança substancial, né? A gente tem banco envolvido aí, tem todo um sistema de pagamento. Então, se a gente pensar no tanto de conciliações que a gente vai ter que fazer dessa pré-apuração, porque esses valores vão sendo, né, pagos, né, diariamente. A apuração ela não é diária, quer dizer, a apuração é mensal, mas isso vai acontecendo diariamente no split, né, que está previsto para 2027. Como um conta corrente. Como um conta corrente. Então, na hora do pagamento, a instituição financeira vai verificar junto, né, aos órgãos se aquilo tem que ser retido ou não, já vai fazer o repasse, e aí, a partir daquele momento, o adquirente já pode tomar o crédito, né? A partir do momento que também é uma mudança com a reforma tributária, o crédito vem a partir do pagamento do tributo. Então, veja, é uma mudança substancial. A gente está acostumado, né, Silas? Desde que a gente está na área fiscal, a emitir a nota, aí no final do período de apuração, você vai jogar a apuração, vai fazer os ajustes na apuração. Isso a gente não vai ter, né? Aquilo vai acontecendo diariamente. Eu tenho que conciliar, apurar mensal para efeito de ver se aquilo está ok, mas é uma mudança substancial. Split payment é uma mudança drástica, né? Acho que muita gente ainda não está ouvindo sobre a reforma e que não está inteirado, ainda não visualizou que não é só uma reforma tributária, é uma reforma financeira, vai mexer muito com o financeiro da empresa, vai mexer com tudo, né? Pensa assim, ó, hoje você emite uma nota, a apuração do ICMS, por exemplo, é mensal. Você emite a nota, aí no final do mês você vai fechar, no dia 1º você vai apurar, aí você tem um prazo de recolhimento. A partir do momento que aquele valor começa a ser retido pela instituição financeira e repassado aquele valor para o comitê gestor, você diminui seu fluxo de caixa. Então, é um preparo com relação também ao setor financeiro, né? A área de tesouraria, enfim, afeta a formação de preço. A reforma tributária, ela vai mexer com todos os setores, né? Tem a da questão empresa. também tem a questão da origem e destino, né? Eu acho que isso é muito legal falar um pouquinho pro pessoal. Bacana também, bem lembrado, né? O ICMS ele passa a ser deslocado da origem para o destino. Isso também é uma mudança substancial, né? Eu tenho que me preocupar também com as alíquotas do IBS municipal. Por exemplo, se eu faço venda de mercadoria, me preocupo hoje com as alíquotas do ICMS, né? Do destino e da origem. A partir da reforma tributária, eu tenho também o IBS municipal. Claro, as alíquotas
vai mudar um pouquinho, porque as alíquotas elas não são mais variáveis por produto, exceto aqueles produtos que têm benefício. Aí é uma Mas eu não melhoria. tenho, é uma eu acho que no final, em 2033, vai ser muito Vai bom. ser ótimo. Até lá, Eu acho que a tem um gente tem que probleminha, mas ter até lá. uma mensagem positiva aí no final. O período de transição é mais difícil, mas assim, as alíquotas elas não vão mais ser variáveis por produto e por estado. Então, aqui a manteiga é uma tributação, no Rio de Janeiro é outra, no Rio Grande do Sul é outra. Essa confusão toda vai acabar, mas eu vou ter que ter um mapeamento das alíquotas dos 5.300 e tralalá municípios no meu sistema. É um campo que eu não precisaria me preocupar. Agora eu tenho que me preocupar. Por mais que sejam, a gente vai ter uma alíquota padrão, né? E aí os estados e municípios vão poder alterar aquela alíquota, mas vai ficar meio próximo àquilo, mas eu tenho que ter aquilo mapeado. Então, isso tudo são questões muito importantes, né? Mas o Silas tem toda a razão quando ele fala que a reforma tributária ela não mexe só com o setor, ela é muito estratégica, porque ela altera a gente pensar em preço, em contrato, em De centro de distribuição. distribuição. Será que vale a pena eu continuar naquele estado que eu me coloquei por conta de um benefício que eu tinha? A gente fala muito isso em supply chain, né? Que muitas das decisões de supply chain acabaram sendo tomadas por questões de benefícios fiscais e não por uma questão logística propriamente dita ou de proximidade com o mercado consumidor. Com a reforma, isso muda significativamente, porque na verdade, se não houver uma invenção ou uma intervenção específica para aquela empresa, você na verdade está sendo tributado para onde você está vendendo, não para onde você está posicionado. Então isso muda muito. Para quem configura sistema, também muda muito, porque Sim. antes a gente pegava assim, a empresa tem 3 CDs, 3 configurações. Beleza. Agora não, para quem ela vende? Ah não, ela quer poder vender para qualquer lugar. Sim. Pro Então, Brasil amigo, todo. todos os municípios têm que estar aqui Todos. parametrizados. Isso também para você dar manutenção, para você manter atualizado nesse nível. Imagina o seguinte, você cadastra lá no dia do projeto um município, bota o imposto, a empresa não Beleza. vendeu para esse município por 6 meses. Aí ela vende, mudou o imposto quando ela foi vender. Se alguém não atualizou, Saiu errado. saiu errado. Então, de novo, eu acho a importância do conteúdo do motor fiscal para isso, porque vai ficar difícil de ficar controlando na mão. Outra coisa que você comentou, Meire, que eu acho muito, muito bacana, é que na verdade os impostos começam a aparecer começam a aparecer como era o CPMF, né, que recolhe o próprio banco, né? Então eles misturaram coisas que a gente Criativo. inventou, né? Criativos. Porque isso você não vê em outros países, é muito incomum, né? A própria instituição financeira, né? O banco está retendo, né? Então isso também é uma coisa incomum e que traz um maior rigor fiscal, porque você começa já pagando, né? Na dúvida, Paga. E depois você vai lá atrás de fazer conciliação e falar, não, olha, mas tem esse crédito, mas tem isso aqui, mas tem isso aqui, e para pegar de volta, né? Toda vez que a gente paga primeiro e vai pegar de volta depois, esse pegar de volta sempre tem um risco, sempre tem um tempo, e aí afeta a gestão financeira, fluxo de caixa, né? Então, de fato, tem um trabalho aí importante, né? Nós estamos falando de um bom período passando por essa transição, pelo menos por agora, 8 anos, né? Conhecendo um pouco como são os projetos do governo, a gente imagina que talvez isso fique um pouco mais longo, que as empresas peçam mais tempo também, os bancos também, as instituições financeiras, né? Pensa que não é um setor que tem que se adaptar, são diversos setores simultaneamente, então todos esses setores baterem o prazo juntos é complexo, né? A questão do split, né, é uma grande mudança aí, né, em termos de estrutura de pagamento das próprias instituições financeiras, né? Mas o que a gente vê, assim, isso foi tentado na Europa em alguns países, né? E a maioria não deu certo, mas a grande aposta, né, com relação ao Brasil, é que o Brasil ele tem um arcabouço de documento eletrônico que não se vê na Europa e em outros lugares, né? Então a gente está muito avançado
em termos de nota fiscal eletrônica, de SPED, e inclusive a gente tem sido copiado, né? Os países da Europa estão vindo com nota eletrônica e aí estão buscando o know-how de desenvolvedores do Brasil, justamente porque a gente tem todo esse controle. Então, o cenário acaba sendo um pouco positivo para o Brasil no sentido de termos uma estrutura tecnológica que permite um controle do fisco efetivo, né? Então, mas Os bancos também. sim, sim, Os bancos, o sistema brasileiro a evolução nesse sentido, é espetacular, sim, né? Porque a gente, no Pix não existe coisa similar tão próxima assim. Nesse volume, né? Esse volume um desafio, né? Eu acho que sim. 2027, que está previsto, vai ser um ano bastante desafiador aí nesse sentido, né? Silas, você que trabalha mais com a parte tecnológica da solução, esse tipo de solução que vocês têm no mercado, para quem, por exemplo, está com o SAP super desatualizado, ECC 5, super preocupado que tem que fazer atualização, o produto de vocês roda em on-premise também? Roda em ECCs mais antigos? Ou só roda na nuvem quando o cliente já está em Rise? Como que é isso? Não, ótima pergunta. Nossa solução, na verdade, uma das soluções, né, é o Avatax Brasil, que ele é um motor de cálculo com todo esse conteúdo tributário embarcado. Então, acho que esse que é o mais importante da solução, justamente para suprir o lado do RP, que às vezes da SAP que não tem essas informações, ou tirar essa demanda de ter que ficar atualizando isso, né? A solução ela é 100% nuvem, mas nós conseguimos conectar elas tanto com ECC, quanto com S/4HANA, quanto com o Public, quanto com outras locais da empresa, né? Que às vezes, muitas vezes o cliente ele tem ali a necessidade, até para a parte financeira, agora que a gente vai entender a parte orçamentária, compras, vendas, logística. Então, o tributo em si, ele está conectado na operação, na emissão do pedido, no recebimento, mas como a solução é nuvem e trabalha via API, eu posso conectá-la a diversos locais da empresa, onde eu precisar de um cálculo de tributo, precisar definir a informação, entender o tributo, eu vou lá, recebo essas informações via API, faço o cálculo e devolvo. Legal. Então, até para as empresas que têm, como você mencionou, né? Tem empresas que têm margem muito apertada, né? De valor de produto, de custo, e às vezes o tributo é a diferença entre o lucro, entre perder para o concorrente. Então, assim, tá atualizado, saber o quanto eu tenho de tributo, eu acho que é fundamental para muitas empresas, vai ser, assim, fator decisivo até para a saúde financeira de muitas empresas daqui para frente. Então, se um cliente, por exemplo, Silas, tem, vou chutar aqui, um CRM da Salesforce, um RP da SAP no ECC, um Business One no distribuidor numa empresa que ele acabou de comprar, que também é SAP lá, e, sei lá, tem uma mistura. Acontece muito. O cara, de repente, tem até um aplicativo que legado. ele desenvolveu para os vendedores que estão na rua, que não é nem de mercado, ele mesmo que criou. Ele poderia, de todos esses lugares, chamar o mesmo motor de cálculo e ter a mesma resposta de imposto em todos os locais, sem ter variação ou sem ter que configurar, sei lá, 6 sistemas diferentes e garantir que eles estão equalizados. Exatamente. É uma base única, né? Então é uma solução única da Avalara, com todas as configurações, todas as fundamentações legais na solução e conectado aonde o cliente precisar. Então, se eu tenho um e-commerce, ao invés de eu conectar o e-commerce no RP e ter um gargalo, às vezes dependendo da conexão, um custo com isso, então do e-commerce eu posso conectar direto na Avalara, do ERP, tem um legado, sempre a empresa às vezes compra uma empresa do grupo, né? Então vai lá, compra uma empresa, a empresa está num legado, está num sistema antigo, não vai para a SAP agora, vai esperar 1 ano, 2 anos, e nesse período como que fica? Conecta todas essas soluções, todos esses RPs na base da Avalara no Avatax, via API, e aí eu tenho uma única origem de dados, é garantia de que tudo está saindo igual, né? Nós que está emitindo em qualquer local, os recebimentos em todos os locais, está tudo garantido. Isso é uma coisa legal, a gente teve alguns clientes aí onde a gente trabalhou a substituição da TaxBrau, da TaxBRJ, pelo motor de cálculo da Avalara, né? E com isso a empresa não precisa mais ficar configurando todos esses impostos no RP, está num lugar central, ela consegue pôr o CRM dela de repente ligado a esse lugar central também, e aí começa a ter uma governança mais simplificada, apesar de a gente estar passando por um momento onde vai ser mais complexo. Então acho que pelo menos simplificar a manutenção, né,
para a gente ter um lugar centralizado com todas essas informações. E que quem está atualizando as regras são especialistas, tributaristas, gente que realmente entende, né? E que está só dedicada a isso, ajuda também a empresa a poder ficar com o olhar mais para o negócio, em vez de ter que ficar o tempo inteiro olhando o negócio, o que, que mudou, o negócio, o que, que mudou no tributário, né? Então, eu acho que essa alternativa é muito interessante para muita empresa, e eu não sei se muito cliente da SAP está sabendo disso, né? Que pode se beneficiar de um motor de cálculo centralizado por já ter esse histórico todo. Ah, eu já tenho a Sim. TaxBra aqui, eu já tenho a TaxBRJ, tô rodando. É o que a gente costuma dizer, o Avatax, ele é não só uma solução comum de mercado, como um processo padrão do dia a dia, né? Uhum. Ele muda um pouco o entendimento ali do tributo, porque muitas vezes a gente fala com o pessoal fiscal, eles nos procuram com problemas lá na frente. Então, lá na geração do SPED, lá na apuração, vai lá e fala assim, eu tô com um monte de problema aqui, tá errado, NCM, alíquota, as informações. Então, às vezes, quem está levantando a mão é lá na frente o pessoal do fiscal. Só que se eu trato isso lá na frente, já passou o período, né? Eu já gerei Sim. minhas notas, já recebi meus documentos, já foi. Então, o Avatax ele muda um pouco, que ele vem com essa definição do tributo na origem. Então, no momento da emissão, aí o pessoal da RP às vezes fala, né? Pô, poxa, mas eu já tenho isso aqui. Uhum. Mas aí esse é o grande diferencial e a dificuldade, né, que das empresas têm de ficar monitorando tudo que mudou. Sim. O problema é que já era grande, agora duplicou, né? Então eu tenho que monitorar o que mantém hoje e E vou o ter que novo? monitorar o que vai mudar, o novo, ambos, com os cálculos sendo feitos ali em conjunto, simultaneamente. Sim. E com o Avatax a gente tira esse peso da empresa para a empresa focar no negócio dela, né? Então, no que ela tem especialidade, naquilo que ela no faturamento, naquilo que ela é especialista, né? Uma manufatura, uma indústria, uma compra, uma venda. E aí a Balara, que é especialista, está cuidando com a equipe, né? Isso é muito importante. A Meire que está aqui em pessoa, pessoal. A Meire não é uma IA. Então, são pessoas realmente gerenciando toda a parte tributária, pessoa, e acho que esse é um diferencial muito grande. É É uma importante falar IP, isso. né? Uma inteligência brasileira. É uma inteligência brasileira. É muito importante falar isso porque ter essas pessoas gerenciando tudo isso, e alimentando a solução, garante que eu estou com a solução sendo atualizada e integrada com a SAP. Então, para o usuário que está ali no dia a dia, a experiência dele não muda. Então, eu vou fazer a emissão de um pedido, ele vai fazer o lançamento das informações, o próprio SAP já vai na Avalara, já manda os atributos que ele precisa, origem, destino, todas as informações, já recebe esse retorno e já está ali os tributos calculados, garantindo que tem uma origem sólida, todos os locais da empresa, todas as unidades estão integradas com o Avatax. Então acho que essa é uma mudança importante que nem todo mundo está realmente vendo assim, todas essas vantagens, ou ainda estão naquela de, não, a reforma vai ser mais para frente. Vai prorrogar, isso aí. A gente mudou, né? Na verdade era para outubro e mudou para adiantou os campos. Né? E aí, pegando o gancho de novo, vou voltar num ponto que é muito importante, né? Você está falando, lá na frente, na hora do SPED, o cara procura coador para resolver. Gente, a nota fiscal eletrônica passa a ter efeito declaratório. Então, não é mais na frente, é ali, é naquele momento. Então, é naquele momento, e se aquilo for splitado e está errado, veja, né? Aí tem até algumas figuras novas que nota de crédito, nota de débito que a gente não tinha, que é justamente para algumas situações aí diferenciadas, mas assim, passa a ter um protagonismo assim muito maior do que já tinha a nota fiscal. Então, isso é muito importante. Isso muda. E existem até com certeza vão ter questionamentos aí do ponto de vista jurídico, mas isso está previsto na lei complementar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem um ponto aí nessa questão de como a nota é importante, porque a gente está muito acostumado a ir dando jeitinho e arrumando a coisa depois, né? Tem um pouco de brasilidade nisso. E aqui a coisa muda, né? A gente passa a ter que sair certo do momento da emissão da nota. Aqui na Exceed a gente roda o Public, né? O Grow, Sim, sim. e a gente roda com o motor de vocês, né? Então, acho que foi uma decisão muito acertada para o nosso negócio, em meio a uma expansão internacional, né? A gente não ter que ficar se preocupando com o que ia acontecer aqui de reforma e tudo mais, e como a gente mudava todos os cálculos, né? E deixar a nossa plataforma de RP já com uma solução que se dedica a isso. Mas também nos outros países a gente, em alguns, colocou também a Valara, outros a gente
usou o próprio motor da SAP em lugares que são mais simples, né? Tem IVA fixo, né? Que é Sonho, um imagina. luxo, né? Quando a gente estava em meio a essa discussão toda de reforma, né? E o pessoal reclamando muito que as alíquotas eram muito altas e tudo. E a gente aqui tinha acabado de abrir escritório em Portugal, né? E eu lembro que eu estava ouvindo alguém falar sobre isso e estava num restaurante, chegou a minha notinha com IVA de 23%. Aí eu falei assim, Ué. pô, 23% é alto mesmo, né? Estão falando em 28, alguma coisa assim no Brasil, mas 23 não é pouco em Portugal, né? Mas lá é o único. Aqui é um pouquinho mais complexo, né? E lá quando a gente emite nota, né? Invoice lá, né? Tem esse 23 fixo e aqui é outro caso. Então, de fato, a gente está aqui no Brasil com a solução de vocês nos apoiando nisso, dá uma certa tranquilidade. Eu lembro do nosso projeto e os tempos todos que a gente fez, mas uma empresa que hoje está lá rodando com o RP dela, né, com o SAP, seja ECC, seja RISE, e que queira ir para o motor de cálculo de vocês, quanto tempo normalmente leva um projeto desse? Olha, a gente tem projetos que a gente consegue colocar de pé em questão de 2 meses. Então, assim, a gente já está, na verdade, até em cima do laço, né? Quando a gente fala da questão da reforma. Então, Uhum. assim, hoje está no momento das empresas buscarem, realmente por conta tanto das consultorias, como o caso da Exceed, que utiliza a nossa solução, como no caso do próprio sistema, porque vai ser uma alta procura, né? Uhum. E existe um caminho a ser trilhado, sem dúvida nenhuma. Então, mesmo nesses projetos que são mais estruturados, a gente tem ali 2 meses para levantar esse projeto, e dependendo do número de complexidades, e aumentando essas semanas, né, Uhum. do projeto. A gente tem vários clientes já utilizando, como a própria Exceed, como a Anel BPO, como o caso da Airfix, como o caso da Bradesco Seguros. Então, assim, tem vários clientes que estão utilizando hoje o sistema, e o primeiro passo, antes de até de ir para essa etapa de ter a solução, é muito importante ter todos os cadastros saneados, né? Foi o que a gente falou no começo. Tenho certeza que todo mundo está na live aqui, está todo mundo com o cadastro zerado. Está tudo certo, redondo, ninguém tem problema de fornecedor, ninguém Isso tem aí, problema de produto, isso só tem de problema lá nos Estados Não, Unidos. lá, aqui não tem nenhum problema. Que bom, mas o pessoal que não está na live, que tem esses problemas, é muito importante se preparar com isso, porque senão é a origem, né? Então, porque eu tenho que fazer o hoje certo para conseguir fazer a reforma certa. Então, o hoje já está rodando, então eu deveria estar fazendo certo, se não está, correr atrás, porque vai ser uma alta demanda. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, de que a reforma, ela é inevitável, adiantou ao invés de prorrogar, e todo mundo vai passar por ela. Então, querendo ou não, o nosso mercado, ele é específico, né? Então, existe um número X de pessoas hoje capacitadas no mercado para atender. Sim. E, querendo ou não, esse número X vai ser disputado, né, pelas empresas para atender. Então, é muito importante, o caso como da Exceed, que ela faz todo esse trabalho junto com os clientes, os materiais, essa consultoria, por conta de já preparar, e quem deixar para o final vai ter que procurar quem está disponível para poder fazer. Então, hoje é a hora de realmente ir atrás para conseguir atender isso o mais rápido possível, né? Porque Sim. está chegando. E vai ser exigido, a partir do momento que a empresa deixa de ter essa preocupação com essa atualização, com essa loucura que é a atualização diária de legislação, ela vai poder também, o departamento fiscal, apoiar em partes mais estratégicas, né? A gente tem que pensar em formação de preço, aquilo que eu falei dos benefícios, né? Vale a pena, eu tenho um benefício no estado X, vale a pena eu continuar naquele estado X que me compensava um custo logístico, mas agora não vai fazer sentido porque vai ser para o destino. Então, estrategicamente, eu tenho que começar a pensar nisso. Ah, é daqui a 8 anos, tal. Daqui a 8 anos, procura maior também, né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Então, todos os anos com essa mudança de tributação, né, com esse escalonamento de diminuir ICMS, aumenta IBS, como é que fica meu preço? Todo mês de janeiro eu tenho que pensar em recompor meu preço, né? Em renegociar contratos de longo prazo. Então, o departamento fiscal, contábil, financeiro, ele passa a ter também uma importância muito estratégica nesse momento. Precisa ter uma visão estratégica, então precisa sair ali um pouco do dia a dia e pensar no todo, né?
No jurídico, né? A gente aqui muitas vezes quando está falando com os nossos clientes em momento de contrato, a gente discute a questão da reforma, né? Sim. Olha, nós estamos fechando um contrato aqui de 2 anos, 3 anos, tem uma reforma tributária num processo, podem sofrer Vai. flutuações nos impostos. Sim, O Brasil é um país que se compra pelo preço bruto, né? Diferente da maior parte dos outros países, a América Latina inteira compra pelo preço líquido, né? A gente faz contrato em cima de preço bruto. Então, para quem fica o ônus do imposto nessa hora, né? Se a flutuação acontece. E isso tem que estar sendo preparado agora, porque se você fecha um contrato de 3, 4, 5 anos, vai dar no meio da reforma, né? sim. Não tem como. Outra coisa que a gente vê aí bastante é essa dificuldade de todos os departamentos que têm algum tipo de impacto estarem de fato se conectando por meio de um comitê de reforma, um comitê tributário, né? Mesmo nos projetos que a gente fazia de SAP, normalmente o tributário era um cara que era convidado para fazer participações especiais, né? Eu tava lá na salinha do fundo, Aí fala assim, ó, vem cá, a chama ele gente lá. precisa validar os impostos agora. A coisa muda agora, né? Uhum. Quando a gente está falando de gestão de fluxo de caixa, também, né? Também muda. Então a gente tem algumas influências diferentes e já era importante ter uma boa noção tributária para ter sucesso no Brasil. Agora a gente está falando disso permear muitos departamentos de maneira múltipla, né? Então, eu acho que isso também é uma competência que precisa ser permeada. Você comentou, Silas, que os recursos são escassos, né? Sim, As sim. pessoas são limitadas, por mais que a IA possa ajudar alguma coisa, eu acho que ainda a gente não chegou num ponto de confiar que a IA vai acertar a Não. alíquota. É, essa parte legal é muito divertida porque é uma das coisas legal e tributária que a IA mais alucina, né? Você escreve, ela inventa a lei, inventa a alíquota, inventa o imposto, inventa E tudo, devolve, faz o lado. basta, né? Então tem uma preocupação aí, né? Eu imagino que vocês já devem estar começando a colocar elementos de IA no produto de vocês, né? Como que tá isso? Vocês estão com alguma coisa no roadmap, olhando IA para compliance ou para a parte de cálculo? O que que vocês têm visto nesse sentido? Hoje eu acho que a principal utilização da IA, né, inevitavelmente todo mundo vai acabar usando em algum momento, mas a principal utilização que nós temos hoje é para o atendimento ao cliente. Uhum, Então, porque hoje nós temos todo esse conteúdo que está sendo monitorado, está sendo embarcado e a solução em si está funcionando, está entregando, está integrado com o RP. Mas, no outro lado, tem um usuário. Tem um usuário com dúvidas sobre como usar, sobre como acessar, sobre o que é o código de situação tributária, o que mudou do código de classificação tributária agora, o que é o que. Então, como todos os dados na implantação mesmo da solução. Então, ajudar o usuário a navegar no meio desse mar de dados, de mar de uhum, informação. E como você mencionou, tem muita gente que está vindo agora. sim, Então, assim, a gente faz reuniões em que a gente começa a reunião com o tributarista, né? E a gente já vai trazendo já as informações, já vai mostrando o MVA, já vai trazendo interestadual. Aí alguém levanta a mão e fala, desculpa, é que eu sou do outro departamento aqui, que é mesmo, o que é MVA, o que é alíquota, mudou do que, vem da onde, para que serve? Então tem muita gente que tem que fazer isso mesmo, está entrando agora no mundo fiscal sim. e a gente está usando muito IA isso para direcionar, para a pessoa conseguir entrar na nossa universidade e sem ter que procurar diversos cursos e ficar caçando, a pessoa conversa, né? Pergunta, poxa, como é que eu gero mesmo a alíquota? Como é que é feito o cálculo mesmo aqui interestadual? Da onde tem as informações? Poxa, eu tenho uma movimentação assim, assado. Então, a gente está trazendo a tecnologia para isso, né? Para Legal. trazer essa facilidade para os clientes conseguirem navegar nas soluções, mesmo que a solução em si já tem uma facilidade muito grande, a gente tem toda uma equipe de UX lá, o pessoal que muda a telinha, muda o botãozinho para o pessoal ficar bem familiarizado, bem onde que ficaria um botão normalmente aqui. Então, coloca ali para o pessoal conseguir navegar, Sim. conseguir clicar. E esse é um ponto muito importante também, é ter a solução nível usuário. Então, assim, por mais que nós tenhamos todas as pessoas, a tecnologia, as equipes, é muito difícil amarrar o cliente de uma forma em que qualquer coisa que ele precise ajustar, ele tem que contratar um projeto novo, uma implantação nova, e não consiga se virar sozinho. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em criar uma solução
que tenha as interfaces, que seja a nível usuário, com as devidas permissões, claro, mas que o usuário consiga ali sair do outro lado, né? Usar a solução e tirar a informação que ele precisa para ajudar o dia a dia. Então vocês estão de fato usando a IA para ajudar a transmitir o conhecimento É, e tornar as pessoas mais ah, capazes. capazes, né? Isso é interessante. Muito bom. A gente estava com o chat aberto aí para perguntas, algumas já chegaram aqui para nós, a gente já tentou endereçar, mas eu queria abrir para a gente Vamos ver fazer essa o que o interação de pessoal está repente com os perguntando. nossos ouvintes aí, ver o que o pessoal tem de pergunta para a gente. O Marcos vai nos ajudar aí com as perguntas. Ô Marcos, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Eu selecionei um pouco das perguntas aqui, acho que algumas já foram respondidas durante a transmissão. Então, eu vou tentar dar uma encurtada. A primeira pergunta é do Vitor Soares, da Advos. Ele fez algumas perguntas, eu vou simplificar elas aqui. A primeira delas é que ele ouviu bastante o mercado falar que quando usa um motor de cálculo fiscal, as interações de processamento entre o sistema e o motor de cálculo deixa o processo muito lento. Ele quer saber se isso continua acontecendo, qual que é a percepção de vocês. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta dele é que fez vários desenvolvimentos para utilizar o preço bruto hoje no sistema. Mudando para um sistema como a Valara, como que fica essa solução de preço bruto e preço líquido no sistema de vocês? Acho que as demais perguntas deles aqui foram respondidas durante a conversa. Como que é o nome dele? Vitor, Vitor, ótima pergunta. Essa é uma preocupação muito importante, sem dúvida nenhuma. A Avalara, ela é uma empresa 100% nuvem. Toda a nuvem da Avalara é da AWS. Então, a Avalara nasceu em nuvem. Então, isso é muito importante mencionar. A gente tem várias soluções hoje indo para a nuvem, né? Desde nuvem até aquela nuvem, aquele allocation. Sim. Mas, como a Avalara nasceu em nuvem lá em 2004, a gente já passou pelos desafios de performance, a gente já enfrentou tudo isso. A gente faz bilhões de transações anualmente, com um retorno ali de 0,04 milissegundos de retorno. Assim, vou dar um exemplo. A gente tem clientes hoje que utilizam o Avatax conectado ao e-commerce. E o e-commerce em si, ele é B2B, por exemplo, onde o fornecedor, para ele fazer uma compra, ele faz o cadastro no login do e-commerce e na hora que carrega a vitrine, já carrega a vitrine com os valores, compondo o valor daquele produto com o tributo. Então, o produto com o tributo, origem, destino. Então, assim, a velocidade ela é mais importante ainda porque eu estou falando da experiência do e-commerce de navegação. Não estou nem falando de emissão de nota lá na frente. Estou falando de instantâneo. Nem de colocar um pedido, né? Não é? Falando de ver preço Estou de falando um de ver um preço de catálogo. um catálogo inteiro e conectado ao mesmo tempo a vários locais. Por ser nuvem, né? Nós temos essas possibilidades dos clientes que têm alta demanda de ter um ambiente ali, um single tenant específico para o cliente, com essa nuvem, toda a gestão do cloud sendo feito pela Valara para a performance. Então, quanto à performance, hoje a gente não tem nenhuma preocupação, e além de ser um ambiente ali que está espelhado, com todos os critérios de segurança, então tem até um site lá, status.avalara, onde você consegue ver lá o uptime da solução nos últimos 90 dias, que vai estar lá 100% de uptime da solução de cálculo. Então, se cair um, já está outro disponível em vários locais. E, além disso, cada cálculo, no momento que eu recebo as informações, e aí pode ser e-commerce, pode ser RP, no momento que eu recebo, eu defino se eu quero um cálculo de valor líquido, se eu estou falando do valor bruto, se eu estou falando do valor final. Então, com base nos atributos, naquilo que você precisar, e dependendo do momento, né, eu vou fazer o cálculo com aquela sua necessidade e devolver essas informações. Então, pode ser um momento de uma compra, pode ser um momento de um orçamento, pode ser um carrinho de um e-commerce, pode ser um outro sistema que está ali, vai salvar essas informações para colocar num componente. Então, assim, tem várias aplicações, várias formas de utilização, mas para essas duas perguntas, pode ficar tranquilo. Vamos marcar uma apresentação para a gente mostrar a solução para você. Boa. E aí, Marcos, temos mais legal, perguntas? tem perguntas aqui. Algumas o próprio Vitor ajudou a responder bastante no chat aqui, mas eu vou refazê-las até para a gente poder confirmar algumas, tá? O Cleison da Congás perguntou se os benefícios fiscais de SIAP, PIS e COFINS sobre aquisição de imobilizados para operação serão extintos a partir de 2032. PIS e COFINS, ele está falando de crédito de PIS e COFINS? É que PIS e COFINS ele não vai ter, PIS e COFINS, na verdade, ele é extinto agora a partir de 2027, porque entra a CBS. Com relação ao crédito de ICMS para compra de ativo imobilizado, a gente passa com a reforma tributária a ter um creditamento amplo, né? Então, o que não vai poder ser creditado é somente o que é para uso e consumo pessoal.
Então, ele já passa a ter um crédito amplo, e isso também é uma facilitação em vista do que hoje é, porque, assim, algumas coisas eu tenho crédito de PIS e COFINS, outras eu tenho crédito de CMS. Então, isso é essencial para PIS e COFINS, isso não é essencial para ICMS. Então, isso é uma dificuldade. E isso vai passar a ser um crédito amplo. Então, apenas o que é de consumo pessoal é que não vai poder dar direito a crédito, tá? Legal. A Elisandra fez uma pergunta. Como a nota fiscal passará a ter valor declaratório, o prazo de cancelamento da nota fiscal irá mudar? Então, a gente não tem isso no regulamento ainda, né? Mas isso é uma questão muito importante. Com essa questão, por conta do o cancelamento da nota fiscal, tem alguns eventos de cancelamento agora, algumas previsões na nota técnica de eventos de cancelamento. O problema todo do cancelamento da nota fiscal hoje, né, se a mercadoria já saiu, se já teve pagamento. Se a mercadoria já saiu, já não pode cancelar mesmo, né? Isso já é uma regra na área fiscal. Mercadoria saiu, não se fala mais em cancelamento. Mas o prazo de cancelamento ele ainda não está fechado. Hoje a gente sabe que a gente já tem diferenças por unidade de federação, né? Algumas unidades de federação, 2 horas de prazo de cancelamento, né? Outras 24 horas, outras permitem que se cancele depois de um certo tempo, mas sujeito a uma penalidade. Então, isso não está fechado ainda, né, com relação a esse prazo de cancelamento. Algumas situações muito específicas, a gente ainda depende do regulamento, né? A expectativa é que essa regulamentação saia agora até o primeiro semestre, né, até o começo do segundo semestre, perdão, de 2025, mas a gente não tem ainda. Então, essas questões de prazo, isso vai ser saneado, né, na hora do regulamento. Mas é uma questão importante, tá? Ali entre o julho e setembro, né? Entre esse período dos novos campos na nota, né? É sempre muito importante. Essa questão de cancelamento de nota é sempre uma questão muito delicada, né? Porque, assim, em tese, tem que ser emitida a nota a hora que a mercadoria vai sair, né? Isso não pode ficar 2, 3 dias com uma nota fiscal sem cancelar, sem a mercadoria ter saído. Saindo, então, nem pensar, né? Saiu mercadoria, não se cancela mais nota fiscal, o fato gerador já aconteceu. Então, é um detalhe importante, né? Silmara da Motorola fez uma pergunta. Se a gente continua tendo o conceito de carta de correção para essas notas fiscais, se isso Então, muda. tem alguns eventos na nota fiscal, né? Eventos novos na nota técnica, tem eventos de cancelamento, eventos de crédito. Então, algumas correções a gente sabe que vai vir por meio do documento eletrônico. As notas técnicas ainda estão passando por modificação e passarão, né, ao longo desse período. Mas muito possivelmente muitas coisas vão acontecer via documento eletrônico, tendo em vista que as declarações elas vão ser extintas, né? Ao longo do tempo aí elas vão ser extintas. Então muita coisa vai acontecer no documento eletrônico. Legal. Luciano Peçanha fez algumas perguntas aqui, vou tentar dar uma resumida. Como que ficará as emissões de nota fiscal de serviços, se isso vai ser centralizado? E para locações de bens móveis como equipamento de informática, que hoje é feito por faturas, como que isso vai ficar? Muda. A nota fiscal de serviço ela vai ter um padrão nacional, né? Então isso também está previsto no projeto. E a outra questão foi de locação, né? Isso. Locação é uma questão interessante, porque locação de bens móveis, ela não tem incidência do ISS. Isso, né, com a mudança da Lei Complementar 116, ela saiu do campo de incidência, né, que bens móveis se pagavam, então, locação de veículos, locação de equipamentos, isso não tem mais a tributação do ISS. No entanto, com a reforma tributária, ele passa a ser tributado pelo IBS-CBS, tá? Então, boa notícia. Então, isso é um aumento de carga tributária, claro, para esses setores, né? Agora, o documento fiscal ainda não está decidido se isso vai ser via nota fiscal de serviço, porque em tese não é considerado um serviço pela lei complementar, ou se isso vai ter um outro documento, enfim, isso também a gente espera no regulamento, tá? O que é certo e que é importante que as empresas saibam é que vai ser tributado pelo IBS-CBS. Legal. O Jorge Costa fez algumas perguntas aqui sobre o CNPJ alfanumérico. Se a gente poderia abordar um pouquinho esse tema, trazer quais são os impactos e mudanças que são conhecidas já sobre isso. Tá, isso é uma questão, porque
parece simples, né? Vocês que são de tecnologia sabem mais do que eu, né? Parece simples mudar um número por uma letra, né? É praticamente um bug do milênio atrasado, né? Inclusive, né, venda varejo, Milênio. Depois não, você procura na internet. isso é coisa para quem tem mais de ano. Bom, o CNPJ alfanumérico ele está previsto para entrar o ano que vem, meados de 2026. Ele é uma mudança por conta da capacidade de números que a Receita Federal tem. Ela está vendo que aquilo vai explodir, né? Não tem mais combinações, não tem mais o tanto de combinações necessárias para compor o cenário da reforma tributária. Então, eles estão com essa previsão de um CNPJ alfanumérico. Para quem já tem CNPJ, muda alguma coisa? Não. Quem tem o CNPJ vai continuar com o seu CNPJ. Essa previsão, pelo menos o que tinha, era para os novos CNPJs que virão, que eles serão compostos de números e letras. E aí eu passo a ter uma validação também diferente, né? Porque a gente sabe que o número do CNPJ, ele tem um cálculo por trás dele. Então, o pessoal de tecnologia fala que não é uma mudança tão simples assim, né? Não é simplesmente mudar um número por campo. Então, isso é uma questão importante, inclusive para quem tem ponto de venda, que utiliza teclado só numérico, né? A gente tem esse problema. Não tem letra, então como é que ele vai fazer para fazer a emissão? Então, isso é uma questão muito importante. Existem algumas entidades de classe que estão com alguns pleitos aí para a prorrogação dessa implementação do CNPJ alfanumérico, mas a gente não pode postar que isso vai ser prorrogado. Tá para 2026, né? Acho que junho, Acho que tá. é meados de 2026, Sim. mas vai entrar. Então, assim, não pode contar que você não vai adequar o seu sistema para isso, né? Estamos vendo aí, gente, bastante mudança pela frente. Eu queria agradecer a Meire, agradecer o Silas por compartilhar aí a experiência deles, fazer essa troca com a gente aqui. Obrigado, Meire. Obrigado. Obrigada A gente que agradece. E a gente encerra hoje o nosso episódio sobre reforma tributária. E pelo que eu estou vendo de assunto que a gente tem aberto em tema, não deve ser o último do ano. Então, a gente deve estar no Sapinal também, tanto a Valara quanto Sim. nós estamos lá, falando um pouco de reforma e falando de outros temas, nos procurem no Sapinal. Quem estiver no Sapphire de Orlando, nós também vamos estar por lá. Podemos também conversar sobre essas questões de Brasil em português ou em inglês. Às vezes precisa explicar para o chefe gringo lá que está nos Estados Unidos que a reforma tributária não é uma mudancinha de imposto. Estamos lá para ajudar nisso também. Obrigado aí a todos os ouvintes. Um bom dia a todos. Obrigado, pessoal.